Olá, que bom que você está aqui. Encontre uma posição confortável, de preferência sentado ou deitado, em um lugar seguro e silencioso. Durante essa experiência, feche os olhos quando quiser. Apenas permita que a sua mente inconsciente trabalhe por você. Só escolha uma posição confortável. O corpo sabe quando encontrou um lugar bom. Às vezes ele até solta um suspiro sem pedir permissão. E se isso acontecer, deixe acontecer. Enquanto você respira, talvez perceba que o ar entra de um jeito e sai de outro. E nesse movimento simples, quase bobo, existe um início de mudança. É curioso como o inconsciente gosta dessas brechas. E conforme você inspira e expira, talvez note que alguma parte de você começa a desacelerar. Uma parte pequena ou grande, tanto faz. Às vezes basta um ponto interno se acalmar para o resto seguir atrás. E enquanto isso acontece, imagine ou apenas sinta uma sensação suave descendo do topo da cabeça, como uma luz, ou como uma temperatura, ou como aquela paz que aparece do nada quando a gente finalmente para de brigar com o próprio pensamento. Essa sensação desce devagar, encontrando a testa, e a testa entende que ela não precisa segurar o mundo inteiro nos músculos. Desce pelos olhos e até eles, que enxergam tudo o tempo inteiro, descobrem que podem descansar. Vai passando pela mandíbula, que talvez se solte só porque ela pode, e desce pelo peito, pelo abdômen, quadris, pernas, até os pés. E enquanto isso acontece, talvez você descubra que existe algo dentro de você que sabe exatamente como liberar o peso, sem precisar fazer força. E aí, nesse estado mais quieto, seu inconsciente pode começar a trabalhar de um jeito que não precisa ser lógico, nem rápido, nem perfeito. Imagine agora uma caixa, ou talvez só a ideia de uma caixa. Ela pode ter cor, textura, ou pode ser só um contorno.
O importante é que, de algum modo, essa caixa guarda aquilo que você chama de culpa, emoções antigas, sensações que ficam presas por mais tempo do que deveriam. E não é preciso abrir a caixa de uma vez. Às vezes basta se aproximar, perceber o peso, anotar como você carrega isso há tanto tempo que quase virou hábito. E enquanto você observa essa caixa, algo curioso pode acontecer. Ela pode parecer mais leve do que antes, ou pode parecer exatamente igual, mas seu jeito de segurá-la muda. E só isso já muda tudo. Porque a culpa não é castigo, é aviso. E avisos só servem enquanto ensinam. Depois ficam obsoletos. E talvez você perceba agora, ou daqui a pouco, que a caixa começa a se abrir sozinha. Às vezes a tampa levanta 1 centímetro, às vezes mais, e uma pequena fumaça ou sensação começa a escapar. E cada vez que você expira, essa fumaça encontra uma saída, como se o seu corpo estivesse dizendo: eu não preciso mais disso. E você pode acompanhar esse processo sem empurrar, sem forçar, apenas permitindo. E enquanto a fumaça sai, algo dentro de você aprende. Aprende que é possível aceitar o passado sem se aprisionar nele. É possível aprender sem se punir. É possível mudar sem se machucar. E a cada respiração, você pode sussurrar internamente alguma coisa como: eu aceito o que foi, eu aprendo e sigo. Ou talvez seu inconsciente encontre palavras melhores. Ele sempre encontra. E quando a caixa estiver quase vazia, ou totalmente vazia, quem sabe, ela começa a se desfazer. Pode virar luz, pode virar poeira, pode simplesmente deixar de existir. O importante é que ela deixa de pesar. E onde antes havia aperto, algo novo entra, uma calma discreta, um silêncio bom, aquela sensação que o corpo tem quando finalmente entende que é permitido relaxar. E essa calma pode ocupar cada espaço que ficou livre, do jeito que o seu inconsciente decidiu, no tempo que ele escolheu.
E quando você sentir que algo em você se reorganizou, pode começar a voltar devagar, movendo dedos, sentindo o ambiente, reaparecendo no presente, trazendo com você a sensação de leveza, como quem tira uma mochila pesada e pensa: isso já não é meu. E quando estiver pronto, abra os olhos, sabendo que a parte que precisava soltar, soltou, e a parte que precisava aprender, aprendeu. O resto continua trabalhando em silêncio, mesmo depois que você termina essa sessão.